Tem um quadro do Fantástico que é O Que Vi da Vida. E eles gravaram com o Chico Anísio uma vez. Cara, quem Eu lembro desse puder... episódio. Aqui, olhando nos seus olhos. Se você puder, Cineta, assista. chama Cineta. Aqui, ó. Assista. Chico Anísio, O Que Vi da Vida. Ele Eu fala não umas assisti. coisas Assisti, é tão antigo incríveis. já. Tão incríveis. Tem uma fala dele que ele fala... Ele fala sobre a comédia, sobre a necessidade da comédia denunciar. Tem muita gente que tem raiva de humorista porque o humorista denuncia. Tem uma coisa que a gente só fala... Eu tava falando isso aqui agora há pouco. A gente só tem como fazer piada com algo que tenha referência. Eu não consigo fazer uma piada, Do sei nada. lá. Deixa eu pensar qualquer coisa aqui. Bom, o Luan Santana tem muita piada dele ser vesgo, né? Até ele já brincou com isso. Se eu fizer uma piada falando do Mioto, meu amigo, Mioto. Você vai falar, não, porque o Mioto é vesgo. Você vai falar, não é. O que ele tá falando? Não, o Mioto não é vesgo. Não vai pegar. Sim. A piada precisa... Da verdade. Ela precisa partir de um conceito que todo mundo tenha. Então, se o humorista tá fazendo uma piada no palco com as ruas emburacadas da sua cidade e todo mundo riu, é porque tem buraco. Exato. O humorista não foi no dia anterior com uma britadeira cavar buracos pra que a piada dele funcione. Então, você tem raiva de quem? Do humorista que falou que tua cidade tem buraco ou do buraco? Porque ele, enquanto artista, tá usando a voz que ele tem, o espaço que ele tem pra falar do buraco. Agora, se ele fosse um poeta, ele faria uma poesia. Se ele fosse um artista plástico, ele fazia uma escultura. Ele é um humorista. Então ele vai falar dos buracos da tua cidade em forma de piada. Mas a denúncia é a mesma. E é isso que Chico Anísio fala. Ele falou, o humor é quem denuncia. Teve uma vez que Surreal, viu? Teve uma vez que o Chris Martin tava apresentando o Oscar. Sim. Chris Martin é do Coldplay. Que foi a do Tapa? Meu Deus. Troquei o Chris. É o Chris o quê? Rock. Tô com o Chris Martin. O Chris Rock estava apresentando o Oscar. E aí, ele faz uma brincadeira ali na hora, que quando vai o envelope, entra os filhos dele entram com umas outras crianças orientais. E aí, na hora, ele pega e faz uma brincadeira com as crianças assim. Porque elas estavam ali atrás fazendo tênis e pararam pra trazer o envelope. E aí, nessa hora, todo mundo cai matando em cima dele. O quê? Piada com trabalho infantil, olha que absurdo. Quantas crianças nesse momento e tal, nananana. Aí eu fui escrever um texto no meu Facebook falando assim, vamos lá. Entendo o contexto. Se eu fosse uma criança, neste momento, num trabalho escravo, tudo que eu ia querer é que a pessoa que está no Oscar lembrasse o resto do mundo que eu existo. Era tudo que eu ia querer. Porque nós estamos falando da maior audiência mundial, num prêmio que todo mundo para ver. Isso vai virar notícia, vai virar assunto. O que esse cara fez? Ele lembrou todo mundo que tá com seu Louboutin aí, com seus vestidos de $80 mil, que naquele momento, enquanto você tá aqui comendo lagosta, meu bem, o mundo lá fora continua uma... Foi isso que ele fez. E é claro que isso é desagradável. Ninguém quer lembrar. Eu tô aqui sendo rica. Eu não quero lembrar que o mundo lá fora é uma... Então o que ele fez foi causar incômodo. Isso é o grande problema, porque ele levou essas crianças pra lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo tudo isso aqui que vocês estão vendo, Hollywood? Então, uma farsa. Porque agora tem problema lá fora. Ó que legal. Foi isso que ele fez. Só que ele não falou desse jeito. Ele trouxe o incômodo. Ele mexeu, ele espremeu o âmago ali, ó, de todo mundo. Isso é a denúncia. E é claro que dói. É pra doer. É claro que é pra doer. Porque, de novo, eu repito. Se ele fosse poeta, ele fazia um poema falando sobre quantas crianças sofrem. Mas ele é humorista. Então a maneira que ele teve de fazer todo mundo ir com a cara no chão, naquele momento, foi fazendo uma piada. Agora, a tua raiva é do Chris Rock? Ou a tua raiva é de a gente viver num mundo onde essas coisas acontecem? Bom, então vamos parar pra debater o problema? E não crucificar o cara que trouxe o problema pra debate? Essa é a riqueza, eu acho, da comédia. Sabe? Porque às vezes a pessoa vê no humorista o problema. Não é o humorista o problema. Você tá matando o mensageiro. Sabe essa história, né? Não mate o mensageiro. Chega, tá me dando um negócio aqui no coração, porque... Tô emocionada. Respira fundo. Traz um lencinho aí, Xanda. Porque, cara, é muito isso que eu faço, mas eu nunca tinha parado pra enxergar dessa maneira, né? Incrível, né? Eu falo sobre as dificuldades que as pessoas têm nos relacionamentos, sobre a dificuldade de ter orgasmo, de libido, mas tudo com muito humor. E ainda tem gente que vem criticar, né? E muita gente. Mas eu nunca tinha parado pra escutar dessa maneira. Muito obrigada. Lindo. Foi sensacional. Muito obrigada, Muito. porque É isso que você faz. é amiga. isso, é trazer um assunto que ninguém quer olhar.
Você estava falando do CQC, eu tive a imensa oportunidade de fazer uma palestra uma entrevista com o Marcelo, com o Taz, lá no Provoca, e pra mim, cara, eu falei pra ele, olha, depois da minha entrevista com o Jô, porque, pô, o Jô, né? A melhor entrevista de televisão, de TV, né? Cada uma é numa área. Mas a melhor entrevista de TV que eu fiz foi com ele. Porque a gente conseguiu falar a respeito de sexualidade, mas de uma maneira muito... não através de eu contando piada o tempo todo, mas da maneira que eu acho que a sexualidade tem que ser encarada. Mas só que se eu chegar para fazer um texto sério sobre sexualidade... Ninguém escuta, né? Então o humor, ele abre muitas portas, ele faz parte da minha pessoa. E é isso, eu sou capaz de falar, mas é porque não perdi a libido. Eu falo, tá linda, perdeu onde? Bora caçar ela. Ou se você perdeu, é porque dá tempo de gente já. Mas todo mundo já teve um momento na vida que não teve libido. E muitas vezes não quer olhar pra dentro disso no teu próprio relacionamento. Então é muito isso, muito obrigada. Foi lindo muito mesmo, obrigada sobre essa perspectiva. É a função da arte, né? É a função da arte e de toda arte. De toda a arte. A gente tende a minimizar a comédia, e eu sei disso, porque eu vivo isso, né? É como se fosse a arte mais pobrinha, né? Porque precisa de pouca coisa, porque o drama, ele tem todo um negócio, né? De ser denso, de ser mais erudito e tal, lá. Mas vamos lembrar que a única pessoa que podia zoar o rei era o bobo da corte. O meu arquétipo! Só ele podia, mais ninguém. Pode vir o sábio que for, pode vir o governante, o sedutor, todo não. Quem mandava pode real pro rei é o bobo da corte. Então, so sorry, mas... Sobra pra gente. A gente sobra pra gente. Se você não entende de arquetipia, vai dar uma pesquisadinha por aí. Porque assim, às vezes a pessoa coloca a culpa na piada como se a piada fosse o problema. As pessoas não estariam rindo ou não saberiam do que eu tô falando. Por isso eu dei o exemplo, né, do Luan. Perfeito. Que eu amo, tá, Luan? Te amo. Eu só tava brincando com isso, que eu sei que você mesmo brinca. Inclusive, eu acho ele mais inteligente ainda por brincar junto com isso. É porque a piada não pega em quem se zoa. Não, é isso. Não. Mas você saber que aquilo ali só está tendo efeito... Se eu for numa cidade que não tem buraco e tirar sarro da cidade da buraco, a piada sou eu. Exato. Que tô falando besteira. Por que todo mundo riu? Porque existe, porque tem o problema. Então, é claro, eu entendo que tem gente que gosta ou não gosta de um tipo de comédia e tá tudo bem. Eu citei o Léo Lins aqui, ele sabe que o texto dele é mais pesado, ele sabe disso. E tem público pra ele, tem público que não gosta do trabalho dele, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas achar que o problema é a piada, aí não é.